E aí, devs, aqui quem fala é o Gabriel Dias do Descomplicando Linguagens, e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à orientação a objetos. Eu vou mostrar para vocês como funciona a orientação a objetos dentro do SAP. Esse é o último vídeo para inscritos, né? Então, se você quiser continuar assistindo essa playlist, vai ficar somente para membros, que é a parte da implementação dentro do SAP. Esse vídeo eu vou mostrar um overview de como é que funciona dentro do SAP, mas a aplicação, a criação das arquiteturas é somente para membros. Então, sem mais delongas, vamos lá, bora descomplicar junto esse assunto. Então, bora lá. Estou aqui dentro do SAP. Estou na SE24. Para quem não sabe, a SE24 é a transação do SAP, onde você vai criar classes. E o que classe tem a ver com a orientação a objeto? No final das contas, quando a gente fala da abstração digital, que eu falei no vídeo passado, se você não viu, assista, que é um dos pilares, né, da orientação a objetos, é a questão de você transformar, né, problemas do mundo real em algo digital, beleza? O que quando você transforma esse algo real em algo digital, você vai ter que organizar ele. Lembra que eu falei o encapsulamento, que é a caixinha preta. A caixinha preta é a classe, beleza? Então, na SE24 é onde nós criamos a classe. E a classe é o que vai representar a nossa abstração digital, beleza? Então, bora lá. Eu vou entrar aqui, eu tenho uma classe criada, que eu chamei ela de ZCL WordPress, que é uma classe que eu utilizo em um projeto com integração com WordPress, mas, enfim, eu não quero que você fixe na função dessa classe. Eu quero que você preste atenção no que essa classe faz, como ela faz, como que ela está configurada, entendeu? Então vamos lá, eu vou detalhar para vocês aqui esta classe. Quando você entra na SE24, você tem N coisas para ver aqui, né? Pode parecer meio confuso aqui, mas basicamente isso é uma forma que a SAP criou, a SE24, para você abstrair de forma visual. Mas você também tem como criar classes direto em includes, em programas, reports, você consegue declarar as classes. E a gente vai utilizar isso muito nos vídeos posteriores, para que a gente vá exercitando tudo que a gente vai aprender aqui. Porque aqui eu vou mostrar para vocês conceitos, beleza? Alguns conceitos que a gente vai implementar realmente só futuramente. Aqui eu quero só que você entenda as coisas, como é que funciona. A nossa primeira aba, nós temos as características da nossa classe. Então aqui eu consigo dizer quem é a classe superior. Então, no vídeo anterior eu falei de herança. A herança é quando eu quero herdar algo, comportamentos, abstrações genéricas que eu quero reutilizar dentro da minha classe, beleza? Então, a herança, eu só tenho uma herança, tá bom? Então, eu tenho minha classe de WordPress, que eu herdo da classe CLREST Resource, que essa classe aqui é uma classe da SAP, que transforma uma classe que eu quero em uma API REST, certo? Então, basicamente, quando você cria uma classe que herda dela, eu automaticamente vou pegar os comportamentos de REST para minha classe. Então, o que eu fiz foi transformar a minha classe WordPress em uma API REST. Beleza? Isso é para isso que serve a herança. É quando eu referencio uma classe mais genérica e reutilizo métodos e atributos. Tá aqui os dois, ó, que eu já vou explicar mais para frente o que são. Que no vídeo passado eu falei que são as características e as ações, beleza? Lembrando que anote essa observação. Só existe uma herança. Então só posso herdar de uma classe. Beleza? Aqui nós temos a descrição da nossa classe, que é um campo aberto de texto.
Aqui nós temos a geração da instância, se ele vai ser privado, protegido, que é o protected, public e o abstrato. No final das contas, como é que... Eu vou explicar isso, esse conceito aqui, nos atributos e métodos para que fique mais claro. Vou pular aqui essa questão da instância. Aqui nós temos a questão, a flag final, que ela indica que a minha classe WordPress não pode ser herdada. Ela é uma classe final, ela é a final do meu nó na minha hierarquia de classes. Beleza? Basicamente aqui embaixo está informações para classes de mensagens, se ele é uma classe de ambiente produtivo, programa de sistema, classe para testes, etc. Aqui eu tenho a categoria, que é uma classe normal. Nós temos aqui o pacote que pertence, qual é o idioma que foi criado. Quem criou, no caso, foi o meu usuário, o GD Faria, Gabriel Dias Faria, que é o meu nome. A data e última modificação e etc. Então, aqui são as características gerais da nossa classe. Beleza? Segunda aba é interface. E o que é a interface? Basicamente, as interfaces são... Para que servem as interfaces? Lembra da informação que eu te falei? Que herança só pode ser uma herança? Para isso que criaram as interfaces. As interfaces você pode herdar, assim dizer, quantas interfaces você quiser. Porém, você sempre tem que implementar... Lembre-se do que eu estou falando aqui. Você sempre tem que implementar o comportamento da interface. O que eu quero dizer? A interface ele é só uma assinatura. Ele é só algo... Ele é como se fosse só o conjunto de atributos e métodos, né? Atributos e métodos, ou seja, características e ações. Porém, ele não tem nada implementado. Você vai ter que implementar tudo na hora que você implementar uma interface dentro da sua classe. Então, eu tenho como referenciar várias interfaces, que é um tipo diferente de classe. Também está aqui na mesma transação, se você notar aqui no nome, ó, classe / interface. Então, note que dentro aqui da nossa transação, a gente consegue gerenciar tanto classes como interfaces. Então, basicamente, a herança você só consegue herdar de uma classe, porém você pode implementar várias interfaces. Beleza? Isso aqui é muito importante. Eu vou pular o Friends, porque esse cara tem um conceito que eu vou precisar explicar para vocês, que é a questão da visibilidade da classe. Beleza? Então eu vou pular aqui o Friends e vou para atributos. Atributos são as características. Notem que já vieram alguns atributos. Eu vou só entrar aqui no método só para você perceber que aqui está azul e aqui está branco. Só para você notar, ó, que tem nos atributos, eu só tenho atributos herdados, certo? Mas se você olhar aqui nos métodos, ó, quando é herdado ele fica azul e quando é implementado da própria classe, ou seja, esse post order, ele é da classe WordPress. Só que esse if res resource, o put, ele é uma implementação da resource, ó. Ele já diz até qual é a interface que estamos fazendo. E o get additional info é um método que eu herdei, que é da própria CL resource. Então, tudo que é herdado e implementado fica azul. Quando eu sobrescrevo, fica branco. Nesse caso, eu sobrescrevi o método. Vou dizer depois o que é isso. Mas tudo que é local fica branco. Então, quando a gente fala de atributos, que são as características, eu não tenho nada nessa classe que indique características próprias da minha classe. Tudo é herdado. Beleza? O que é o tipo do atributo? Esse tipo, ele pode ser dividido em 3. Instância attribute, stacked attribute e o constante. Bora lá. O que é o instância attribute? Esse cara aqui, ele... quando você vai declarar uma classe dentro do seu código, basicamente você tem que declarar uma variável e dizer qual é a classe que essa variável sua
vai representar. A questão aqui é que quando eu crio 5 variáveis, eu instancio 5 cópias da minha classe. Só que são cópias de características. Então, imagina que eu tenho 5 animais, né? Levando aqui para o exemplo do vídeo anterior, que era de animal. Eu tenho 5 animais, então eu vou criar 5 instâncias. Aí uma instância vai ser o cachorro, a outra vai ser a girafa, a outra o elefante, leão e o gato. Um exemplo. Então, note que eu tenho 5 cópias da minha classe de animal, porém cada uma com ali na sua execução com as suas características, porque cada um representa um animal. Porém, isso é o instance. O instance, ele é o quê? É uma instância. É como se ele indicasse um endereço diferente para cada cópia da minha classe, para cada variável. Beleza? O estático, ele é o quê? Eu crio um atributo, ou seja, uma característica estática, quando na minha execução do meu programa, eu quero que independente da minha instância, ou seja, independente do meu animal, eu quero que esse atributo tenha um valor único. Um exemplo aqui que a gente utiliza atributo estático, se você quer, sei lá, criar uma flag na sua classe, indicando que, sei lá, cria uma flag chamada teste. E você quer que em outros programas, imagina que sua classe vai fazer várias coisas dentro do SAP. Aí, lá na frente, num programa muito específico, lá no meio da execução, você quer verificar se essa execução toda vem lá da sua classe. Aí você consegue acessar esse atributo. Falando aqui do atributo. Você consegue acessar esse atributo teste e verificar se ele está marcado com X. Por quê? Porque esse cara é estático. Ele vai ser único na execução do seu programa, independente de quantas variáveis você tiver. Se você criar uma variável em qualquer canto, você consegue acessar esse atributo e verificar qual é o valor dele. Isso é extremamente importante quando você quer que em qualquer lugar da execução do seu, do seu programa, o que for, uma função que você quiser, você consegue, dentro dessa execução, pegar um valor que você queira. Isso pode ser um atributo, pode ser um método, o que for. Mas entenda que o instance, ele é único para cada variável. Variável que eu digo do programa. E o estático, ele é comum em todas as minhas variáveis. Então, todas as variáveis vão compartilhar o mesmo valor. E o outro, cada variável pode modificar esse valor. Beleza? E por último, nós temos o constante, que eu não preciso nem dizer, que é um valor constante, quando eu quero que aquilo não pode ser modificado. Beleza? Saindo do tipo, nós temos a visibilidade. Deixa eu abrir aqui o Matcode. Nós temos de visibilidade o public, protected e o private. Beleza? Então, bora lá. O primeiro é o public. O public, ele diz que presta atenção, qualquer pessoa, qualquer programa, qualquer variável, qualquer coisa pode ter acesso direto, no caso aqui, ao nosso atributo. Então, o public, quando eu crio uma variável no meu programa, do tipo minha classe WordPress, eu vou conseguir acessar todos os meus atributos publics. Eu tenho livre acesso a modificar, consultar, fazer tudo com esse atributo. Beleza? Independente de qualquer coisa, eu consigo. Tudo que é public vai ficar aberto para eu conseguir mexer. O protected, ele é o quê? Note que da classe que eu herdei, da Resource, todos eles vieram como protected. O que é protected? Somente eu só tenho acesso dentro da própria classe para poder acessar esses atributos. O que eu quero dizer com isso? Se eu entrar num programa, declarar uma variável do tipo dessa classe, eu não consigo acessar esse MO_request, porque ele é protected. Eu só consigo ver dentro da minha classe do WordPress.
Beleza? No caso, dentro da minha do WordPress e dentro da Resources. Beleza? Já que eu estou herdando dela. Então, eu só consigo utilizar dentro dos meus métodos. Eu não consigo utilizar dentro do meu programa. Eu não consigo acessar esse atributo aqui, ou seja, essa característica. Somente de dentro dos próprios métodos. Então, se eu tiver aqui um atributo, sei lá, nome, e eu colocar ele como protected, eu não consigo acessar lá no meu programa, quando eu quiser utilizar essa classe. Aí eu vou mostrar para vocês o porquê que se utiliza isso, beleza? O private, ele funciona muito parecido com o protected. Só que o private, ele não é herdado. Então, exemplo, se eu tiver alguma coisa no meu resources, ou seja, na minha classe mãe, que eu não quero que seja herdado pelos meus filhos, eu coloco como private e ele vai ser apenas da mãe. E evita que no decorrer das suas classes, né, na descida das suas classes, você fique herdando coisas desnecessárias e assim reduzindo as coisas que você precisa implementar nas classes filhas. Então, public é aberto, eu consigo acessar de fora da minha classe. Protected, eu não consigo acessar de fora da minha classe, porém pode ser herdado. E o private, eu não consigo acessar de fora da minha classe e nem é herdado. Beleza? Então, beleza. Vamos aqui para a próxima coluna. Apenas legível, tem uma flag de apenas legível. Nós temos o tipo do nosso atributos. Nesse caso aqui ele é type_ref2, ou seja, é um tipo de referência, ou seja, isso são classes, né? No caso, interface. Eu tenho como colocar só o type também, para ser uma variável simples. Pode ser uma estrutura, uma table, o que você quiser, você consegue colocar aqui. Nós também temos a descrição e aqui, caso você queira, um valor default aqui, um valor inicial, para que você consiga, assim que você instanciar a sua classe, ele já vem com um valor default aqui. Saindo do atributos, que são as características, nós temos os métodos, certo? Os métodos, existem os métodos herdados, que eu falei, que são esses que vão ficar azul. Os brancos são os métodos que eu sobrescrevi, e os métodos próprios da classe. Como é que eu sei que eu sobrescrevi? Primeiro, aqui é muito fácil de saber, porque eu tenho o nome da interface antes. Então, eu sei que isso pertence à interface resource, e o método é o post. E aqui eu consigo saber exatamente que eu sobrescrevi, porque fica branco e tem o nome da interface. Porém, quando eu sobrescrevo um método da classe, não a interface, ele fica como se fosse esse nome aqui, getConditionalInf, que é um método da minha classe. Só que vai ficar branco, então é um pouco mais difícil de saber que eu sobrescrevi. Beleza? Basicamente, os métodos seguem o mesmo perfil dos atributos. Então, eu tenho aqui o nome, né? O nome dos métodos, assim como tem a descrição também, o nome dos meus atributos. Aqui nós temos o tipo, muda um pouquinho, mas a visibilidade é a mesma. Public, Protected e Private entra na mesma coisa, tá? Não muda isso, não muda isso de acordo com se é atributo ou método, tá bom? É o mesmo tipo de visibilidade e funciona tanto para método quanto para atributo. Aqui nós temos a descrição e uma coisa que eu preciso dizer para vocês é o tipo, que é o instance e o static, que é muito parecido com as características lá que eu disse que ia explicar depois. O que é o instance e o static? É o instance, sempre que eu criar variáveis, né? Lembra que eu já falei isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Falei já nos atributos, serve tanto para os atributos quanto para os métodos, que o instância é quando eu quero que o método seja individual para cada variável do meu programa, que tiver referência à minha classe do WordPress, e quando ela é estática, ela é um método único para todas as minhas variáveis. Então, é só isso que você precisa entender. Diferente dos atributos, nós temos algumas coisas aqui que são dos métodos, que os métodos entendem como se fossem ações, como se fossem funções. Se são funções, nós temos parâmetros que nós podemos passar. Então, nós temos os parâmetros, eu digo aqui qual é o nome do parâmetro, eu consigo dizer qual é o tipo desse parâmetro. O que é esse tipo?
O tipo, ele é importing, exporting, changing, return. Import é quando eu quero importar para dentro do meu método alguma informação. Pode ser uma linha, pode ser uma tabela, pode ser uma classe. Posso receber várias coisas. O export é quando eu quero devolver, retornar do meu método algum valor. O changing é quando eu quero receber e poder modificar esse valor. E o return é quando eu quero retornar só uma informação específica. Você utiliza o return, ao invés de utilizar o export. Beleza? Basicamente é quando você quer retornar várias informações, usa o export. Quando você quer retornar apenas uma informação, o return. Beleza? Vamos aqui. Transferência de valor. Tem flag aqui para você colocar. Nós temos aqui se ele é opcional ou se ele é obrigatório. Também temos aqui a referência ao tipo, né? Se ele é um tipo único, se ele é um tipo de referência a uma classe, a uma interface. Um valor default. Também tem aqui a descrição. E é isso. Basicamente, isso é o que nós temos aqui de parâmetros nos métodos. Basicamente, parâmetros são informações que você quer receber, modificar ou devolver dentro do seu método. Então, imagina que eu tenho um método acelerar e eu preciso aumentar minha velocidade. Então, eu preciso receber por parâmetro quanto eu quero aumentar da minha velocidade. Eu quero aumentar 2. Então, eu pego a minha velocidade, que é o meu atributo, adiciono o número que eu recebo por parâmetro no meu método. Então, se eu quero adicionar 2 de velocidade, eu recebo 2 e modifico o meu atributo de velocidade. Imagina aqui também que eu tenho um método de soma. Então, eu recebo 3 parâmetros. O número 1, o número 2 e, sei lá, na verdade, e o terceiro, o retorno do resultado da soma. Então, eu retorno um valor, faço um type return, e eu faço um import do número A e o número B e faço a soma dentro do método. Entendeu mais ou menos para que servem os parâmetros? Beleza. Por último, nós temos aqui o exception. O exception é quando eu quero ter a opção do meu método disparar alguma exceção. O que é uma exceção? É um erro. Eu disparo um erro e esse erro tem que ser tratado em algum canto. A vantagem é que você tem como controlar também com classes. Você pode criar uma classe de exceção, você pode criar uma classe de teste. Você tem N tipos de classes aqui. Então, você tem classe de visão, classe persistente, executiva, classes de teste, classes de arte. Tem diversos tipos, BSP. Então, tem vários tipos de classes que você consegue criar dentro do SAP. Mas, foca aqui, vamos voltar aqui só para entender. O exception é quando você dispara um erro. Então, disparei um erro, eu quero dizer o que é esse erro e etc, detalhar esse erro, mas eu quero parar a execução do meu método. Eu consigo adicionar exceções ao meu método, beleza? Parte de eventos é um exemplo do exception, né? Então você consegue criar eventos. Então um evento de handling, duplo clique numa grid, eu consigo fazer isso através de eventos. Nós temos como declarar também tipos na nossa classe. Então você não precisa ficar declarando sempre estruturas, variáveis, etc. na SE11, no dicionário de dados. Você consegue aqui, eu vou até acessar aqui para você ver que você consegue declarar coisas, tipos dentro da sua classe. Você não precisa necessariamente utilizar um tipo no dicionário de dados. Você pode vir aqui e criar um tipo para ser reutilizado dentro de métodos e atributos. E aqui são os alias, que são os apelidos que podem ser utilizados dentro do nosso dentro dos nossos componentes, beleza? Então, dando um overview geral aqui, é isso, essas abas servem para isso. Existem outras coisas aqui que são as definições. Então, vou entrar aqui para você ver. Aqui eu tenho a área pública, public section, eu tenho a parte protected, eu tenho a parte private da minha classe e eu consigo fazer implementações aqui dentro. Beleza?
Mas, basicamente, eu não tenho como mostrar para vocês exatamente o que é esse conceito sem mostrar para vocês como é que funciona uma declaração de classe dentro da SE38. Isso aqui eu vou abstrair no momento, porque é muito visual. Se eu não mostrar para vocês na prática, vocês vão ficar boiando aqui. Para quem não tem muito conhecimento de orientação a objeto, vai ficar boiando. Então, nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês um passo a passo. A gente vai criar diversas classes, classes de teste, classes de exception. Vou mostrar para vocês classes normais, óbvio. Vamos criar classes de API igual a essa. Fazer implementações, criação de interfaces, tudo. A gente vai fazer tudo junto devagarzinho. O que eu quis aqui é dar um overview para vocês. Tem outros vídeos aqui no canal também que eu mostro exatamente o que eu fiz aqui, mas de uma forma um pouco mais detalhada. Eu só quis deixar mais atualizado, mostrar na prática aqui uma classe um pouco complexa, só para vocês terem uma noção do que vem por aí. Mas nos vemos nos próximos vídeos. A gente vai fazer a implementação de classes do zero e criar arquiteturas complexas, relatórios, reutilizações de views. Então, exemplo, você quer criar relatórios, a gente vai criar um include, que é uma classe que gera para você todo o report com eventos de duplo clique já montados, possibilidade de pintar células, linhas, colunas, o que você quiser. Beleza? Nos vemos nos próximos vídeos. É nóis, valeu!